repondo as forças, organizando as atividades, os nossos compromissos, os nossos deveres, parabenizando a todas as mulheres, porque conforme nos ensinam os espíritos, todas as mulheres são mães, e agradecendo também ao Senhor a oportunidade deste encontro, desejando que vocês estejam bem, em paz e com saúde. Hoje é o nosso 18º encontro, e para iniciar as nossas atividades, a prece de abertura fica por conta do Matias. Pode começar, Matias. Boa noite, por favor. Boa noite, Maruísa. Boa noite a todos. Vamos mantermos-nos concentrados, conectados, num ambiente de luz, num ambiente de paz. Que os bons espíritos, os mentores espirituais e os nossos anjos guardiões possam estar presentes conosco de mais esse dia de estudo, de aprendizado, para que possamos aumentar a nossa capacidade de perdoar, de amar, de aceitar, de ajudar, de fazer caridade e, acima de tudo, estar presente perante aqueles que mais necessitam no momento pelo qual nós estamos atravessando. Querido Pai, amado Mestre, obrigado por tudo que nos destes. Obrigado pela Mãe Terra que nos oferece. Obrigado por essa oportunidade pela qual estamos aqui para recuperar um pouco mais os nossos débitos. Assim seja, graças a Deus. Muito obrigada. Bom, antes de nós retomarmos a parábola do grão de mostarda, eu me lembro que fiquei devendo para vocês há 2 semanas, quando nós terminamos a parábola do joio e do trigo, a análise das ações, que é aquilo que a gente chama que é o como. E normalmente isso é feito depois de todo o estudo concluído, de todas as leituras adicionais que nós fazemos, tanto as de Emmanuel, quanto de Joana de Ângeles, ou Amélia Rodrigues, de Carbar Schutel, de Rodolfo Caligares. E isso quando nós fazíamos os estudos presencialmente, porque nos primeiros momentos a gente não sabe muito bem como colocar essas ações, mesmo porque quando a gente fazia esse estudo presencialmente, nós analisávamos versículo por versículo, antes de passar para as leituras complementares, porque aí nós podíamos observar a construção da frase, o tempo verbal, não que a gente não possa fazer isso através do estudo online, mas aí o tempo que a gente despende nisso é muito maior. E também há a necessidade da participação de todos, né, que tivessem os textos em mãos do Novo Testamento, para poder fazendo as suas observações, fazendo os seus destaques, porque quando a gente volta de novo no texto da parábola, depois de fazer todas as leituras complementares, as leituras adicionais, a gente consegue enxergar mais coisas, mais significado ou sentido espiritual do que nos primeiros momentos em que as leituras são feitas. E não somente em relação às ações, mas em relação a lugares, aos objetos, o significado de cada objeto, de cada elemento que aparece no texto. E por isso que o estudo se torna mais longo ainda, e é por isso que ele se chama miudinho, porque a gente analisava versículo por versículo, quando fazíamos isso presencialmente. Mas o nosso caso pode ficar até muito enfadonho, se a gente for detalhar tanto deste jeito. E, além do mais, só tomando como exemplo a parábola do semeador, que é enorme, tanto a parábola propriamente dita, quanto a explicação da parábola.
e outras como a gente vai encontrar pela frente. Analisar versículo a versículo, aí também eu correria outro risco de só eu ficar falando e aí a coisa ficar muito chata, acaba ficando sem graça, acaba ficando enfadonho. E outros são acanhados, não se sentem à vontade para fazer os seus comentários. E presencialmente isso era um pouco mais tranquilo, né? Então, por isso que nós estamos tendo, por isso a necessidade de fazermos esse estudo de uma maneira um pouquinho diferente de como fazíamos presencialmente. Tá bom, gente? Mas sempre deixando em aberto, quem se sentir muito acanhado para fazer a pergunta durante os estudos, pode me escrever ao longo da semana pelo WhatsApp. Às vezes a dúvida de um é a dúvida de outros, e daí a gente comenta no encontro seguinte, tá certo? Porque como a gente também já disse várias vezes, jamais pensar que nós temos a palavra final sobre cada elemento, sobre cada ponto a ser estudado, né? Quanto mais a gente tem condições de encontrando material para estudo, mais a nossa compreensão também vai se ampliando, tá bom? Então, e como a gente acontecia quando o estudo era presencial, o mais difícil era justamente esse como, porque era o momento de fazer um apanhado bem do alto, bem de cima, para conseguir sintetizar a, todas as ações tomadas ao longo da parábola. Então, no caso da parábola do joio e do trigo, que foi narrada logo após a parábola do semeador, e assim como a parábola do semeador, ela tem dois blocos, um bloco em que a parábola foi narrada e o outro bloco onde a parábola é explicada pelo próprio Jesus, pelo próprio mestre, as ações, ou seja, o como, também, tanto da parábola do semeador, elas são semelhantes, não são idênticas, são semelhantes. Então, eu vou colocar aqui, depois também, se alguém quiser fazer alguma colocação, fique à vontade, porque na semana passada a gente começou primeiro fazendo a leitura daquele texto, daquele trechinho da Amélia Rodrigues, ainda sobre a parábola do joio e do trigo. Então, esse assunto não está tão distante para a gente ainda, tá bom? Então, a parábola começa falando de que um homem saiu para semear, né? Ou melhor, que um homem semeou a boa semente. Assim como na parábola do semeador, ele saiu para semear, mas ele não voltou para casa para descansar. Isso significa que ele continua semeando. Essa ação continua acontecendo. Ela começou com Jesus e continua acontecendo. No caso, a boa semente, representada pelo trigo, que também podemos interpretar como sendo o bem que já existe em nós, né? Porque no caso a Amélia Rodrigues, ela colocou um foco muito grande no joio e no trigo como sendo crescimento dentro da gente, do bem e do mal dentro de nós. Então, o bem que já há em nós, interiormente, é a boa semente, que vai se desenvolvendo. E no caso, no que disse Amélia Rodrigues também, o ser humano, nele, é inevitável que junto ao trigo também cresça. Malô, o seu áudio está fechado? Travou tudo aqui. Nossa Senhora. Desculpa, gente. Nossa. Alguém está fechando o meu áudio. Eu não fechei, eu deixei aberto. Agora está ok? Tá ok, Maruísa. Foi eu aqui, Maruísa, que me enganei. Desculpa, Maruísa. Foi eu Tá que certo, errei. Me tá perdoe, certo. tá? Tá Agora bom, tá sem ok. problema. Eu também tentei abrir e acabei Tá ok. fechando, mas tá Tá ok. certo, não tem problema. Vamos voltar lá. Está projetando alguma Obrigada coisa? por avisar, gente. Eu não me dei conta.
Então, vamos Você está voltar aqui, ó. projetando alguma coisa? Oi? Você está compartilhando alguma tela? Eu estou compartilhando o PowerPoint. Eu acho que você não clicou ali para compartilhar, porque não está aparecendo. Não aparece, não. Desde que você começou a falar, não está aparecendo nada. Acho que vocês... Pronto, agora sim. Agora vai começar. Não tem problema. Espera aí, gente, eu vou parar tudo de novo, porque não está aparecendo do jeito que eu gosto que fique, porque o PowerPoint tem que pegar a tela inteira, tá bom? Vamos começar tudo de novo. Agora sim. Aqui, olha. Tá tudo certo agora, a imagem e o som? Agora tá. Agora tá. Tá jóia. Obrigada, gente. Então, voltando a comentar, então, aqui, a ação de semear é uma ação contínua, tanto para Jesus, que começou com Jesus e ainda não terminou, porque ele continua semeando. E no simbolismo do trigo, representando o bem em nós. Mas também em nós cresce o joio, que representa as nossas más tendências. Então, isso, por enquanto, em nós, também é um processo contínuo. Mesmo que a gente queira evitar que o joio cresça, hora ou outra vai aparecer algum raminho desse joio no nosso mundo íntimo, tá bom? Então, essa ação de semear é contínua. Mas, semeando, há de crescer, hora ou outra vai crescer. Então, é preciso esperar o crescimento, tanto do trigo quanto do joio. Mas, por esta parábola, Jesus nos ensina que os dois crescem juntos, mostrando para a gente a oportunidade de fazer o bem com o bem que já existe em nós, mas buscar a nossa renovação espiritual, procurando podar as nossas más tendências. E isso no nosso mundo íntimo, mas nós também falamos que o trigo também representa aqueles, como é falado na parábola, os filhos do reino. Ora, filhos do reino são aqueles espíritos que já estão já estão em momento de consciência da necessidade da prática do bem e da renovação espiritual. E o joio representando aqueles espíritos que ainda perseveram no mal, mas que a presença deles, né, tanto de espíritos mais adiantados quanto dos menos adiantados, num mundo de provas e expiações, isso é inevitável. Nós também destacamos bastante isso, e que é necessário que eles cresçam juntos, porque os mais adiantados podem ajudar os menos adiantados à prática do bem. E os menos adiantados têm mais oportunidades de se renovarem espiritualmente. Então, esse processo também é contínuo. E o momento, aqui entra um momento da separação. Então, vai ocorrer um momento da separação de um e de outro. E segundo relata a parábola, essa separação é feita pelos espíritos superiores. Não somos nós que separamos os espíritos adiantados dos menos adiantados quando eles estão preparando ou se preparando para uma nova reencarnação. Isso não cabe a nós, não é? E esse é um processo contínuo no momento de transição. Assim como nós mesmos, quando estamos naquela análise de consciência após o retorno ao plano espiritual. Vamos fazer o balanço. O que é que cresceu mais dentro de nós? O joio ou o trigo? E dependendo do que tiver crescido mais, também não poderemos retornar à Terra, reencarnando em mundos onde há mais sofrimento do que na Terra, para poder trabalhar um pouco melhor com as nossas más tendências. Então, tudo isso é um processo contínuo, semear, esperar o crescimento e um momento de separar o joio do trigo. Então, isso é o que ficou faltando
nesta parábola, tá bom, gente? Que eu fiquei devendo para vocês já há 2 semanas atrás. Aliás, pelo menos até a semana passada, quando nós fizemos a releitura do texto da Amélia Rodrigues. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário, de acrescentar alguma coisa? Tudo bem? Bom, então vamos para a nossa parábola do grão de mostarda. Eu agradeço por todas as imagens, as fotos que foram colocadas, mas o que eu fico particularmente com a descrição que a Jo Roque enviou, onde ela fala que aquilo que é mais específico da árvore da mostarda na Palestina. Porque nós, ao mesmo tempo, a parábola, em alguns trechos, fala de hortaliça, e a hortaliça mostarda parece que todos conhecem e até já comeram, certo? Refogadinha. Mas nós estamos falando aqui da árvore da mostarda, que não é um jequitibá, certo, gente? Lembrando que a região da Palestina é árida, portanto, as árvores não ficam gigantes, nem tão frondosas e gigantescas como ficam as nossas aqui no Brasil. Eu vou dar um exemplo. Todos nós conhecemos o pingo de ouro, mas se ele for podado para ficar sempre pequenininho, a bolinha do grãozinho dele, que é a bolinha que é bem amarelinha, ela não vai ficar, ela nem aparece. Agora, quando esse arbusto, a gente deixa ele crescer, ele fica uma arvorezinha mais ou menos de 1,5 metro, de uns 2 metros mais ou menos, aí aparecem os cachinhos com as bolinhas douradas. Mas por quê? Porque ela cresceu um pouco. Então, a mesma coisa quando se trata da mostarda hortaliça, que não é cortada e cresce. Então, no caso da Palestina, é a mostarda preta, que tanto podia ser consumida como hortaliça, mas se deixasse que se crescesse, ela ficaria uma pequena árvore. E as imagens que aparecem na tela, as imagens que foram enviadas, elas dizem respeito à mostarda que nós conhecemos no mundo ocidental, tá certo, gente? Mas foi mais mesmo por uma curiosidade, porque, claro que tanto faz se a hortaliça é grande, pequeno, o tamanho do pé, o tamanho da árvore, esse é o de menos. Mas como a gente fala, estudar o Evangelho é mergulhar num mundo que não é nosso, e num tempo que não é nosso. É irmos para o Oriente, para outros costumes, outras práticas, outras culturas, e mergulhar num tempo que ficou para trás, há mais de 2.000 anos. Então, nós aprendemos de geografia, nós aprendemos história, nós aprendemos um pouco de cada coisa, e isso é que torna o estudo interessante, tá bom? Mas eu agradeço por todos aqueles que enviaram textos e imagens a respeito deste assunto, tá? Na semana passada, nós fizemos a leitura, que essa parábola é citada em Mateus, Marcos e Lucas. Começamos a fazer o levantamento das ações, aliás, de tudo que diz respeito à parábola. Quem são os personagens? Aliás, deixa eu voltar. Só que hoje nós vamos repassar o quem, quando, onde e o como fica por último. O como, que são as ações, é sempre por último. Então, o quem, que é o lugar, os personagens, o lugar, os elementos. A gente já tem condições de ir tirando um ensinamento espiritual por trás de cada um. Mas, claro, não é a palavra final. Depois das leituras adicionais, pode ser que a gente acrescente ou tire alguma coisa do que foi falado. Portanto, quem estiver fazendo as anotações, sempre fique à vontade para acrescentar mais alguma coisa, ou para tirar alguma coisa que depois a gente percebeu que não faz muito sentido. Tá bom, gente?
Então, a parábola fala do homem que plantou um grão de mostarda. Uns dizem que é na terra, na horta, no seu quintal, enfim, no solo. A gente percebeu uma certa diferença entre Mateus, Marcos e Lucas nesse sentido. Então, o homem, claro, é um ser humano qualquer, né? Embora ele fale o homem, ele está se referindo à humanidade, ao ser humano. O lugar. Então, como a gente também disse, tem dois tipos de lugares. O lugar onde a parábola foi contada e a que lugar a parábola se refere. Então, a parábola foi contada em Cafarnaum, da região que ficava na Galileia. E como a gente sempre destaca, gente, Cafarnaum, a palavra Cafarnaum significa aldeia do Consolador, e Galileia significa jardim fechado. Então, isso é muito significativo no estudo do Evangelho. Jesus buscou o povo da Galileia como se estivessem num jardim fechado. Olha, o que tem num jardim? Não tem só flores, não é? Se a gente for pensar que aquele jardim precisa de um solo bem preparado, que a semente vai ser lançada até a florzinha crescer e dar suas sementinhas, não é? Então, tudo isso também é bastante significativo no estudo das parábolas. Então, entre Mateus, Marcos e Lucas, um diz que semeou no campo, outro que semeou na terra e outro que semeou na horta. Isso não tem importância porque trata-se do nosso mundo íntimo. Alguma coisa que nós devemos, agora vejam bem, somos nós que devemos semear no nosso mundo íntimo. Aí a diferença do grão de mostarda, não é Jesus que está semeando, agora é a vez do homem semear. O reino dos céus, que essas sete parábolas, conhecidas como as parábolas do reino, a gente já destacou isso, mas sempre é bom lembrar que trata-se do reino dos céus, no plural, e não reino do céu, porque Jesus não estava se referindo a um lugar físico, mas a gente tem uma tamanha dificuldade para compreender isso, que nós ainda julgamos que o céu fica em cima e o inferno fica embaixo, mas que céu e inferno são estados de alma, e não local geográfico, e não um lugar. Então, o reino dos céus, na verdade, está se referindo a estados de felicidade interior. E quanto maior, ou quanto mais nos aperfeiçoamos espiritualmente, maior é esse estado de felicidade interior. Então, o reino dos céus, ao se referir a reino dos céus, Jesus está se referindo a estados de alma, estados de contentamento íntimo, pois ele mesmo não disse que o reino dos céus está dentro de nós. Então, não é um lugar físico, tá bom? Sempre é bom lembrar que essas 7 parábolas dizem respeito a estados de contentamento de alma, felicidade interior. Na parábola fala que a hortaliça cresce tanto e fala dos ramos da árvore. Olha, gente, os ramos de uma árvore, elas servem de fato para acolher os pássaros, sobretudo, e até outros animais. Então, elas oferecem para nós o exemplo do acolhimento, né? Tanto é que existem animais que só moram nas árvores e descem ao chão só para fazer as suas necessidades, passam toda a vida nos ramos das árvores. Fala também, não me lembro se é Marcos ou se é Lucas, de sombra da árvore. Ora, a sombra da árvore, ela oferece também proteção, ou melhor, não sei nem se a palavra certa é proteção, mas alívio, né? Porque quando está um sol danado, o que a gente procura, né? Se a gente, até para estacionar o carro na rua, a gente quer estacionar num lugar onde tenha sombra, né? E normalmente sombra de uma árvore. Então, não sei se a proteção ali seria a melhor palavra, mas talvez a palavra alívio seja melhor,
tá bom? Não sei, me veio agora isso na mente, porque é essa sensação que a gente tem, né? Quando a gente está embaixo da sombra de uma árvore, dá um alívio danado para um calor, como era a temperatura sempre quente lá naquela região, sobretudo no sul de Israel. Voltando, alguém quer fazer algum comentário, acrescentar alguma coisa a respeito disso, gente? Porque agora nós já estamos extraindo os ensinamentos espirituais dos elementos da parábola. Algum comentário? Então vamos. Agora vem os elementos, que são sempre os maiores, né? Os elementos, aliás, desculpa, primeiro vem o tempo. E a mesma coisa em relação ao lugar. Existe o tempo relativo a onde a parábola foi contada e o tempo a que a própria parábola se refere. Então, nós temos, novamente, como no caso do joio do trigo e a parábola do semeador, o tempo de semear, lembrando, gente, que na parábola do grão de mostarda é o homem, ou seja, somos nós que estamos semeando. O tempo de semear é quando estamos encarnados. O tempo de crescer é aproveitar a encarnação para evoluir. O tempo de aninhar são as oportunidades que nós temos da prática do bem, porque quando praticamos o bem, nós estamos acolhendo. Aninhar é acolher. Eu gosto tanto dessa palavra, aninhar. O próprio ninho passa para a gente a sensação de acolhimento, de proteção. Né? Então, aquele momento em que nós protegemos o próximo, talvez seja até melhor do que prática do bem, é o momento em que já temos condições de proteger o próximo, seja ele humano ou não humano. Tem o tempo de colher. E qual é a colheita principal, já que nós é que estamos semeando? O nosso equilíbrio íntimo, degraus que conseguimos conquistar. Ou seja, o reino dos céus começa a dominar o nosso mundo íntimo. Nós nos equilibramos intimamente e, como consequência, nos sentimos mais felizes, ou melhor, o nosso contentamento de alma, ele aumenta. Mais alguma coisa que alguém queira comentar aqui? Tudo bem? Então, Oi, pode falar. Quando você perguntou que alguém queria falar, a Valdete levantou a mão. Mas acho que você não consegue enxergar que a pessoa levanta a mão. Eu não entendi, Jô. A Valdete Maroísa, levantou a mão. A Valdete. Eu tinha levantado a mão, Maroísa, no slide anterior. Pode falar, Valdete. É que quando você falou, eu já até esqueci o que era. Não, então eu volto aqui, ó. Quando você falou da sombra da árvore, né? Sim. Eu pensei muito na questão de propiciar alívio, consolo, aconchego, que vai de encontro com o que você está falando agora, do colher, né? Do colher, não, do alinhar. Do alinhar, isso. Mas eu vou trocar, viu, Valdete? Eu vou trocar aqui no onde a sombra, porque a sombra da árvore também é um lugar, certo? Mas ao invés de colocar proteção, eu vou incluir também alívio, tá? Ou melhor, vou colocar alívio, consolo, tá bom? Representando isso, porque é essa sensação que a sombra da árvore propicia, não é? Foi isso que eu entendi mesmo. Tá certo, então eu vou trocar essa palavrinha proteção, quem estiver anotando, pode colocar, então, ao invés de proteção, alívio, consolo, tá bom? Então, voltando agora para a tela seguinte, então, recolhendo aqui novamente, olha lá, tá vendo? Olha, o tempo de aninhar é o momento em que nós oferecemos proteção para alguém. Então, aqui é que entra a palavra proteção.
onde oferecemos, ao invés de prática do bem, é quando nós oferecemos proteção para alguém. Já temos condições de oferecer isso, tá bom? E o momento de colher é quando o nosso contentamento de alma aumenta. Então, além de equilíbrio íntimo, podemos colocar também contentamento de alma, tá bom? E no mundo de expiações e provas, gente, não é uma bênção poder crescer em nós esse contentamento de alma, essa felicidade íntima, não é? Então, tem algumas correçõezinhas aí que a gente vai percebendo ao longo dos estudos. Em relação a isso, alguém quer comentar mais um pouco? Tá? Então, fiquem à vontade para falar, viu, gente? Porque o que a Valdete fez é uma prática bastante comum. Antes de abrir o microfone, de levantar, de acionar ali o botãozinho do levantar a mão ali, para saber que aquela pessoa quer falar. Então, fiquem à vontade, porque como eu estou na tela do Skype aberta, eu não enxergo quem levanta a mão, tá? Mas fiquem à vontade, tá bom? Só abrir o microfone e fazer as suas colocações. E agora sim, vem os elementos, ou os objetos que fazem parte desta parábola. É claro que o grão de mostarda é o elemento principal, mas antes de falar do grão de mostarda propriamente dito, é falado no texto que ela é a menor das sementes. Naquela época, gente, para eles, naquela época, para aquelas pessoas. Hoje sabe-se que não, tem outras muito menores. Então, qual é o símbolo, qual seria o significado de Jesus utilizar uma semente que era considerada a menor semente naquela época? Era uma maneira de ele mostrar o valor das pequenas ações, das pequenas atitudes, não somente no campo material, mas, sobretudo, no campo espiritual. Isso, de pequenas atitudes no campo espiritual, pode se colher enormes resultados. E nós temos exemplos enormes nesse sentido. O grão propriamente dito, ou a semente, nós já falamos bastante sobre a semente quando estudamos a parábola do semeador, e nunca é demais lembrar. A semente ou o grão tem todo um potencial de desenvolvimento. Nós olhamos naquela sementinha minúscula e não conseguimos enxergar a árvore na semente. Porque tudo aquilo está potencializado. E assim somos nós. Nós temos uma semente divina, e há uma semente divina em todos nós. Então, todo o potencial do espírito consciente, dono de si próprio, já equilibrado, consciente de si mesmo, consciente das leis divinas, é um potencial enorme. Quando nós estudamos o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, tem um capítulo onde ele trata das potências da alma. E todas essas potências, ele fala do pensamento, o amor, a vontade, a própria dor. É muito lindo esse capítulo do livro, desse livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então, são potenciais que nos cabe a nós desenvolver. Assim como um grão, uma semente, que nós não conseguimos enxergar a árvore naquele grãozinho tão pequeno. Assim também nós, quando vemos uma pessoa ou alguém tão obstinado no mal, assim como nós já fomos, e ainda temos um resquício tão grande ainda em nós para consertar, que um dia seremos espíritos redimidos. Nós chegaremos lá.
né? Então, é muito importante essa lição, onde entra a questão da semente. E a mostarda, propriamente dita, ou seja, não é um grão qualquer, é um grão que, depois de desenvolvido, servirá de alimento. Assim também nós, as potências da alma, ao serem desenvolvidas, transformam-se em alimento espiritual para outros, ajudando outros também a se desenvolverem. Então, não é crescer por crescer, e nem dar frutos para apodrecer e ficarem jogados ao léu. É para que eles possam ser aproveitados, não somente por nós, mas também por outros. A questão da árvore é bastante interessante, porque em outros momentos a gente vai encontrar o símbolo da árvore novamente, representando o ser humano. E vejam que coisa interessante, gente. A árvore consegue vencer a lei da gravidade e crescer, não para baixo, para cima. Mas ela cresce para cima, fincando raízes no chão. Então, a simbologia ou seja, a árvore, tomada como símbolo espiritual, ela traz muitos ensinamentos para nós. Então, nesse caso, a árvore representa de fato o ser humano, não somente nesta parábola. E como toda árvore, né? Tem a raiz, tem o tronco, tem os galhos, os ramos, as flores, as folhas, as flores, os frutos, a seiva. Tudo isso tem significado espiritual. As aves que aparecem na parábola representam os seres, aliás, as aves são os seres inferiores da criação, inferiores relativamente a nós. Mas também podem ser tomados como sendo uma representação dos espíritos menos evoluídos. Então, onde aparece a simbologia de um animal qualquer, no estudo do Evangelho, e refere-se a seres inferiores, mais especialmente a espíritos menos evoluídos. Então, aquele que é mais evoluído, acolhendo ou amparando o menos evoluído. O ninho é nosso coração. É aí que nós aninhamos, acolhemos esses seres menos evoluídos. O que cá entre nós, gente, não é nada fácil, porque no nosso coração o trigo e o joio ainda crescem disputando terreno, né? E por fim, ele diz que a menor semente se transforma na maior das hortaliças, não na maior das árvores. Ou seja, representando ali o ponto principal da parábola, que é a conquista da fé, a conquista da confiança, quando o reino de Deus, ou melhor, quando o reino dos céus passa a imperar de fato no nosso coração. Em outras palavras, quando nos transformamos, quando nos tornamos pessoas melhores. Algum comentário, gente, a respeito desses símbolos? Esqueci de algum? Pode falar que depois eu anoto e corrijo para a próxima semana. Tá certo? Tá bom? Às vezes a gente, na hora que a gente lê, a gente não consegue vir nada na mente da gente, mas às vezes ao longo da semana a gente vai pensando, e aí vocês, claro, por favor, me mandem os recadinhos ali pelo WhatsApp, que a gente vai fazendo as anotações, tá bom, gente? Foi o que eu consegui levantar num primeiro momento. Pode ser que depois, a mesma coisa, das leituras adicionais, a gente acabe mudando alguma coisa ou acrescentando outras, tá certo? Pois bem, então, o que é que fica faltando? Fica faltando o como, ou seja, as ações,
a gente sempre deixa por último, depois das leituras adicionais. Como nós ainda temos tempo, faltam 20 minutos, nós vamos conseguir hoje fazer a leitura da parábola, conforme as explicações de Karl Barth-Schutel, no famoso livro Parábolas e Ensinos de Jesus, e também no de Rodolfo Caligares, no Parábolas Evangélicas, que é bem curtinho, tá bom? Então, eu vou sair da página do PowerPoint e vou abrir a página agora do arquivo em PDF do Karl Barth-Schutel. E quem vai fazer essa leitura é a Celina. Já chegou aí, Celina? Sim, eu tenho o livro. Tá certo. Não precisa ler a parábola de novo, Celina, porque ele citou aqui, ó, Mateus, Marcos e Lucas, conforme a gente já leu, não há necessidade, tá bom? Pode colocar aqui, ó. Consideremos aqui o reino dos céus como tudo o que está acima e abaixo, à direita e à esquerda de nós. Todo esse espaço imenso, infinito, incomensurável, onde se balançam os astros e fulgem as estrelas. Todo esse éter que nos parece vazio, mas que, na verdade, encerra multidões de seres e de mundos, onde se ostentam maravilhas da arte e da ciência de Deus. Para quem o vê da terra com os olhos da carne, parece o seu conhecimento insignificante, como é uma semente de mostarda. Mas, depois que o estudamos, assim como depois que se planta a semente, nossa inteligência se dilata, como se dilata a semente quando germina. Transforma-se o nosso modo de pensar, como só acontece à semente modificada, já em erva. E o conhecimento do reino dos céus cresce em nós, como cresce a mostarda, a ponto de nos tornarmos um centro de apoio, em torno do qual voluteiam os espíritos. Bem assim os homens que sentem a necessidade desse apoio moral e espiritual, da mesma forma que os pássaros, para o seu descanso, procuram as árvores mais exuberantes para gozarem a sombra benéfica das suas ramagens. O grão de mostarda serviu 2 vezes para as comparações de Jesus. Uma vez comparou ao reino dos céus, outra à fé. O grão de mostarda tem substância e uma semente faz efeito revulsivo. Essa mesma substância se transforma em árvore. Dá, depois, muitas sementes e muitas árvores, e até suas folhas servem de alimento. Mas é necessária a fertilidade da terra, para que trabalhe a germinação, haja transformação, crescimento e frutificação do que foi semente. E é necessário, a seu turno, o trabalho da semente e da planta no aproveitamento desse elemento que lhe foi dado. Assim acontece com o reino dos céus na alma humana. Sem o trabalho dessa semente, que é feito pelos Espíritos do Senhor, sem o concurso da boa vontade, que é a maior fertilidade que lhe podemos proporcionar, sem o esforço da pesquisa, do estudo, não pode aumentar e engrandecer-se em nós. Não se nos pode mostrar tal como é. Assim como a mostarda não se transforma em hortaliça sem o emprego dos requisitos imperiosos para essa modificação. A fé é a mesma coisa. Parece-se com um grão de mostarda, quando já é capaz de transportar montanhas. Mas a sua tendência é sempre para o crescimento, a fim de operar mudança para campo mais largo,
mais aberto, de mais dilatados horizontes. A fé verdadeira estuda, examina, pesquisa sem espírito preconcebido e cresce sempre no conhecimento e na vivência do Evangelho de Jesus. O Espiritismo, com seus fatos positivos, vem dar um grande impulso à fé, desvendando a todos o reino dos céus. Assim como o reinado celeste abrange o infinito, a fé é tudo e dela todos precisam para crescer no conhecimento da vida eterna. Pode fazer seus comentários, Celina, mesmo porque você tem as anotações de quando nós estudamos essa parábola, certo? Então, traga mais coisas para nós, por favor. Maravilhoso que ele ele relaciona, né, o crescimento da semente, da necessidade do que essa semente precisa, o potencial que ela tem, que ela guarda em si, mas que ela precisa de todo um contexto para ela poder germinar e crescer. É a mesma coisa, a gente, se nós temos consciência que temos uma semente divina em nós precisamos usar essa semente, a nossa potencialidade, para que essa semente também germine. E ele fala muito bem, né, que a gente precisa da boa vontade, que é o maior fertilizante. Sim. Porque a terra em si, gente, ela é pobre, ela precisa de fertilizante, a gente precisa enriquecer a terra com seus nutrientes para que a semente germine e germine bem. E nós precisamos de boa vontade, porque sem boa vontade a gente não faz nada. Exato. Então, é a boa vontade nossa, sem o nosso esforço de pesquisa, de estudo, gente, nós não podemos crescer, nós não saímos do lugar, né? Então, ele faz essa analogia, né? Que como a semente precisa de nutrientes, nós também precisamos de boa vontade, de estudo, de pesquisa, de persistência, né? E ele dá, né, no parágrafo seguinte, ele fala muito bem, a fé é a mesma coisa. Cristo já falou, né? Quando nós temos a fé, nós podemos transformar montanhas. Mas será que a gente está disposto a enfrentar todos os intempéries? Nós estamos predispostos a usar desse fertilizante necessário para o nosso crescimento, que é a boa vontade? Sim. Né? Eu acho assim maravilhoso, gente. A gente não pode perder a esperança, né? Aos poucos nós vamos crescer, mas ainda depende muito da gente, né? Muito. Por favor, Malu, complete, querida. Maravilhosa a lição. O Carvalho aqui, a tendência do Carvalho nos textos dele é sempre fazer uma certa crítica em relação à postura de outras religiões. Aqui não, aqui ele está extremamente espiritual, assim, ele está bem espiritual. E se a gente for tomar aquilo que eu havia comentado, que o reino dos céus da alma humana. Então, o reino dos céus é estado de alma. Então, qual é o estado de alma que queremos para nós? Um céu ou um inferno dentro da gente? Claro que queremos um céu em nós, mas isso não se consegue sem sacrifício. Mas o sacrifício, quando a gente fala, não é o sacrifício só do trabalho braçal ou do trabalho intelectual. Nós precisamos de outro tipo de esforço, que não é o esforço físico, que seja o esforço do trabalho. Olha, gente, é o esforço da pesquisa, do estudo. E é o que nós estamos tentando fazer em nossos estudos ao longo da semana, como nós já comentamos outras vezes. Em mais de um ano de pandemia, nunca estudamos tanto. Tantas oportunidades estão surgindo para nós. Com qual objetivo? Só adquirir mais conhecimento? Não. Ajudar a gente a conquistar esse céu em nós.
um estado de alma de felicidade plena, mesmo estando ainda sujeitos ao mundo de provas e de expiações. E quando alcançamos isso? É para ficarmos aí cruzados os braços e falar assim, pronto, já conquistei o reino dos céus em mim, não tenho mais nada para fazer? Não. Aí vem aquele trechinho que ele colocou lá em cima, olha, que eu também achei tão bonito, gente, olha. Aqui, olha. Depois que estudamos, ou seja, depois que estudamos o cosmos, como ele fala, mas estudar o cosmos também é estudar a nós mesmos, porque nós fazemos parte dele. Como se dilata a semente, como se dilata a semente quando germina, a nossa inteligência também se dilata, porque nós aprendemos a analisar, a pesquisar, a ler com mais calma. Quantas vezes nós não estamos aí buscando o significado de palavras nos dicionários? Aí começa a germinar. Transforma-se o nosso modo de pensar. Como acontece a semente modificada, ou seja, ela já não é mais semente, ela já é uma ervazinha. Ela já rompeu o solo escuro e já está recebendo a luz do sol. E o conhecimento do reino dos céus cresce em nós como cresce a mostarda. Começou pequenininho. Agora sim, olha, a ponto de nos tornarmos um centro de apoio do qual voluteiam os espíritos, ou seja, eles começam a buscar a nossa companhia, a se movimentar em torno da gente, como as aves se movimentam, voam em torno das árvores quando querem descansar ou se proteger. Bem assim os homens que sentem, não somente os espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, bem assim os homens que sentem a necessidade desse apoio moral e espiritual. Da mesma forma como as aves procuram o refúgio, o ninho nas árvores. Isso é muito bonito, gente, mas também é de uma responsabilidade gigantesca. Então vejam que Karbar já está dando um outro significado para o grão de mostarda. E nós também precisamos, como a Celina destacou, e ele destacou também aqui embaixo, a questão da boa vontade. Não é lá, olha, sem o concurso da boa vontade, sem o esforço da pesquisa, do estudo, da prática, nós não vamos conseguir alcançar esse reino dos céus em nós. E Jesus foi tão maravilhoso, comparando esse esforço ao esforço da pequena semente lançada ao solo. Que desde o momento em que ela é lançada ao solo, em algum momento ela vai germinar. Às vezes, quando nós estamos envolvidos nesses estudos, já há tantos meses, a gente pode pensar assim, o que eu vou ganhar com isso? Né? Eu estou só participando e é tanta informação, eu não consigo guardar nada, não consigo me lembrar de nada, de tanta coisa que a gente fala, mas só Deus sabe a utilidade de tudo, a utilidade de tudo isso que a gente está tendo a oportunidade de estudar juntos. Aliás, uma utilidade nós já estamos alcançando, que é esse sustento espiritual ao longo desses meses. Isso nós não podemos negar. Então, uma utilidade prática, imediata, nós já percebemos. Agora, aquelas que são mais profundas, que dizem respeito à nossa renovação espiritual, para que nós possamos agasalhar, acolher, aninhar outros seres. Isso vai com o tempo, que a árvore a semente não se transforma em árvore de um dia para o outro.
assim também nós, de espíritos inferiores, não vamos nos tornar redimidos de um momento para o outro. Então, lá na frente, a gente vai se lembrar, abençoados foram aqueles momentos em que, em pleno domingo à noite, a gente se reunia para estudar o Evangelho, que a gente se reunia para fazer os estudos, as rodas de leitura, não é, gente? Então, isso está florescendo, está começando a crescer. Um dia, lá na frente, só Deus sabe. O importante é que a gente não perca a boa vontade e aproveitar todas as oportunidades que nós temos, porque nós, às vezes, ficamos muito preocupados com aquilo que nós fizemos no passado. Ora, Jesus não está nem um pouco preocupado com isso, ele está preocupado com o nosso presente, porque a presente encarnação é o tempo de quê? É o tempo de semear. Tá certo? Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação a respeito da leitura desse texto? Dessas palavras tão bonitas. Carbar caprichou na espiritualidade aqui, não é? Margarete, eu acho que o seu texto do Caligares, embora ele seja curtinho, vai ficar um pouco apertado para a gente ler hoje. E como a gente não pode ter pressa no estudo do Evangelho, e para a próxima semana nós também teremos mais leituras para fazer a respeito dessa parábola, eu vou deixar você para a próxima semana. Você não vai ficar brava comigo? De forma alguma, tá transferido. Então tá jóia. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário a respeito do que ele disse aqui? Vejam, só voltando um pouquinho aqui no primeiro parágrafo dele, gente, ele começa dizendo, ele considerou o reino dos céus como toda a criação divina. Olha lá, tudo que está acima, abaixo, à direita, à esquerda de nós, esse espaço imenso, infinito, incomensurável, onde se balança, como se os astros estivessem balançando, fugem as estrelas, enfim, todo esse éter que nos parece vazio, dá a impressão que não tem nada, mas está tão cheio de vida, enfim, ele colocou uma visão assim mais, vamos dizer assim, mais universal, né, sobre esse reino dos céus como sendo algo fora do que acontece na terra, no chão, no mundo terreno, né? Mas, ouvindo outros estudiosos, a melhor denominação que eu encontrei para Reino dos Céus foi realmente, assim, o estado de alma, porque é o espírito que deve dominar a matéria, e não a matéria que deve dominar o espírito. E é nessa briga que nós estamos vivendo há séculos. A matéria querendo dominar a parte espiritual, e a parte espiritual, como aquela plantinha que começa a crescer e ainda é fraquinha, querendo ganhar terreno para poder crescer e frutificar. Então, esse estado de alma para nós, entendamos assim, o nosso mundo íntimo, o nosso ser espiritual. E esse ser espiritual, queiram ou não queiram, nós estamos todos fadados à felicidade plena. Só que cada um vai chegar a ela a seu tempo. Então, se estamos tendo tantas oportunidades de estudo, e começa por aí, porque esse reino dos céus, esse estado de alma pleno de felicidade, em nós não vem, não cai de graça do céu. Ele exige esforço da nossa parte, tá certo? Então, nós vamos concluindo o nosso estudo de hoje, e a Lenita me avisou que ela não poderia participar, então eu vou pedir para a Celina o favor de finalizar para nós. Celina, pode ser? Sim. Agradecemos, Mestre Jesus, esse momento que nos ilumina tanto, que nos dá tanto material para a reflexão. Como nós sabemos que o ponto principal da parábola é a conquista da fé,
Ajuda-nos, Mestre, a conquistarmos essa fé de uma maneira sólida, de uma maneira persistente, de uma maneira perseverante na nossa vida, que possamos vivenciá-la e exemplificá-la no nosso cotidiano. Agradecemos aos grandes amigos que nos acompanharam, aqueles que estão ao nosso lado nos dois planos da vida, que puderam usufruir do estudo da noite de hoje. Agradecemos as bênçãos recebidas e rogamos muita paz e harmonia na semana que se inicia. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigados aos grandes amigos que nos acompanham. Até o próximo encontro. Assim seja, Senhor Jesus. Graças a Deus. Queridos amigos, agradeço a companhia de todos, desejando a todos um bom restinho de domingo, bom descanso e uma ótima semana. E até amanhã, se Deus quiser.